Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Alessandra Matias Querido, eu sou professora da Universidade de Brasília e a minha apresentação é o romance gráfico aqui, de Richard Maguire, A Narrativa do Espaço e do Tempo e em Outras Mídias. A minha intenção com essa apresentação, com esse trabalho, é falar um pouquinho desse objeto, que é o quadrinho Here, do Richard Maguire, ou Aqui, né, em português, e um quadrinho que é simplesmente fenomenal. Ele rompe com as barreiras que a gente tem de noção de tempo e espaço dentro dos quadrinhos e fez um trabalho primordial desde a primeira vez que ele fez o quadrinho, que era um quadrinho apenas de seis páginas, né? E que ele expandiu posteriormente para essa versão super completa e incrível que a gente vai explorar aqui também. O meu objetivo é traçar uma análise comparativa entre a primeira versão, que foi feita em 1989, e que sofreu, assim, o que teve, né, uma adaptação logo em seguida para um curta-metragem feito em 1991. E depois falar da segunda versão do Here, né, que foi um super livro de 304 páginas coloridas e que nesse mesmo ano teve uma versão de e-book interativo, então as pessoas podiam brincar com as páginas e transitar ali entre as ideias que eram propostas. E depois falar um pouquinho sobre uma exposição que houve em Frankfurt em 2016, baseada toda no quadrinho do Richard Maguire. Então ele ganhou uma exposição que também era bastante interativa e essa exposição é muito interessante para a gente pensar como que funciona, né, o quadrinho em outros espaços. Em termos de teoria, eu vou tratar da teoria da adaptação. Então, assim, eu me baseio na teoria da adaptação da Linda Hutton. Uh, Essa teoria ela fala basicamente da trajetória que a gente tem em termos de teoria da adaptação, que acontece desde sempre, desde que os seres humanos pensam em arte, eles querem transitar entre as artes. O que muda com o tempo são as mídias disponíveis, e é por isso que eu preciso me apoiar também na noção de intermedialidade da professora Irina. Ela também trata dessa questão de que hoje fica cada vez mais difícil você saber quem interfere em quem, ou quem contribui com o que em termos de relação que acontece entre as artes, né? É quase impossível de delimitar de quem que vem a influência e ao mesmo tempo é muito difícil você não ver a interação acontecendo entre as diferentes artes. O que é fantástico para quem trabalha com isso, mas que dá assim, um enorme tempo de reflexão sobre aquilo que vai acontecer ali. Falando um pouquinho dessa noção de intermedialidade também, é importante falar do próprio Maguire. Ele também transita entre várias artes. Ele é um artista que trabalha com arte de rua. Então, aqui nessa imagem vocês veem aqui no canto superior direito uma imagem de intervenções dele na rua. É um artista que trabalha com a exposição no formato clássico, né? Já expôs no MAM, em vários outros lugares. Como a gente pode ver ali na foto no canto esquerdo, no canto superior esquerdo, você tem ele ali na sala dele com algumas das imagens que foram de exposições. Ele também é baixista, então ele toca numa banda desde dos anos 80, 90 ali, uma banda chamada Liquid Liquid, que trabalha com funk, não o funk que a gente conhece, não, mas o funk americano, mas com a ideia de no wave, assim, que era digamos que um protesto contra o movimento New Wave, e ele é baixista dessa banda. Eles fazem um trabalho super experimental, bem diferente mesmo, assim. Não faz meu estilo, mas é incrível que ele pense em diferentes áreas, né? E ele também trabalha com escultura. Então, aqui no canto inferior direito, vocês podem ver algumas das esculturas que também já foram expostas e foram feitas por ele. Então, ele é aquele artista que quer testar todas as mídias. Talvez por isso ele tenha feito de forma tão brilhante esse quadrinho que a gente vai analisar aqui. Então, falando do Here de 1989, foram essas 6 páginas que eu vou passando aqui para vocês, nas quais a gente já pode perceber
a proposta dele de quebrar a noção de tempo. Toda a trama né, do que acontece dentro do here, ou do aqui, acontece num canto da sala. Então a gente tem o cantinho de uma sala, e esse canto é onde todos os acontecimentos vão assim ser apresentados durante a narrativa. Mas esses acontecimentos não têm uma linha cronológica exata. Então ele vai brincar com janelas, digamos assim, que se abrem nesse espaço de anos diferentes. Então você começa ali, pode pensar ali, no 53, tá? Mas ele vai pôr uma janela que é de antes de Cristo, de repente. Você tem o quadrinho, ou digamos a página toda pensada para 1975, mas ao mesmo tempo você pode ter duas intervenções ali, dois quadrinhos, que vão funcionar mais pensando em 2012 e o outro quadrinho falando de 1940 e por aí vai. Então ele transita desde a época que a casa não estava construída, assim, que você tinha só aquele espaço é, pensado para outras coisas, até o momento em que a casa já está em construção. Depois ele passeia por todas as famílias e histórias, né? Ou assim, as pessoas que passaram por aquele espaço, o que aconteceu com elas, né? A narrativa vai em torno da trajetória daquelas pessoas, dos dramas familiares, de tudo aquilo que faz a nossa vida, né? De toda aquela complexidade que a gente tem em torno dos nossos problemas do dia a dia. Então ele vai mesclando a noção de tempo e espaço e como tudo isso é tão subjetivo e tão abstrato. E como que é difícil para a gente perceber o quanto está tudo interligado. Assim como a nossa história é interligada com a que vai vir no futuro, que é interligada com a que estava no passado, que a gente está sempre seguindo esse mesmo fio da vida. E é incrível a maneira como ele propõe isso dentro do quadrinho. Ah, essa versão de 1989 teve uma adaptação no curta-metragem, do qual vou mostrar um trechinho aqui para vocês verem. Honey, I think it's time. Mary? Hank. Yep, it's a boy. 10 pounds, 6 ounces. We named him William. Honey, can I get you anything? Yes, would you bring me his bottle, please? What? What? Uh-huh. James. I'm way ahead of you. Five, four, three, two, one. Happy birthday, Billy. Come on, Billy. Give me the ball. You got the ball. Yeah, you're going to give me the ball. Bem, nessa versão que vocês puderam ver aí, vocês observam que os dois adaptadores conseguiram fazer um trabalho bem interessante em termos de apresentação, ou tentar fazer uma representação gráfica daquilo que acontece no quadrinho, pulando, né, colocando, sobrepondo as janelas de tempo dentro daquela narrativa que é proposta ali. Então você vê que o personagem está telefonando, depois ele fala sobre o nascimento do filho, daqui a pouco ele já está comentando. Você já tem uma outra cena em que é a mulher pedindo uma ajuda, que abre um outro espaço. Então, num tempo em que a ideia de pop-up que a gente tem hoje, daquelas 1000 janelas que brotam, né, na nossa tela de computador o tempo inteiro, em que essa noção não era comum, né, em 91, você tem uma proposta muito criativa de adaptação dessa história. E feito em preto e branco também, até para seguir a mesma proposta que você tem da criação do Maguire, né? Então eles fizeram um filme em preto e branco, um curto em preto e branco, seguindo. Aí a gente tem, lógico, né? Assim, eu não vou ter mais as caixinhas de
os balões de diálogo, eu vou ter ali os diálogos acontecendo mesmo, né, com todo o som que a gente espera, e, e ao mesmo tempo as histórias se sobrepondo ali através dessas janelas que eles propõem ali nesse espaço. Bem, posteriormente, em 2014, o Maguire, depois de muito tempo de trabalho, né, ele propõe essa nova versão que é extraordinária. São 304 páginas que você pode ler 1 bilhão de vezes, que você vai ter 1 bilhão de diferentes noções e você vai observar mais detalhes do que você viu da outra vez, com relação ao uso de cores, com relação ao uso do espaço, aos personagens, aos dramas. É muito incrível de ler e reler. Assim, é um trabalho realmente fantástico. Nesse quadrinho, né, nessa versão, o Maguire trabalha, como eu já tinha explicado, né, com cores diferentes, mas tudo continua acontecendo naquele espaço, naquele canto que a gente já foi apresentado lá na primeira versão. Então você tem várias coisas, né, várias janelinhas de anos diferentes dentro desse mesmo lugar onde toda a vida das pessoas está acontecendo, né? Nessa imagem que eu estou passando agora, você tem a ideia de o que está acontecendo no futuro. Assim, quando você não tem mais a casa e tudo que é proposto ali é de maneira holográfica, né? Então, nesse leque ali, as pessoas estão fazendo um turismo, digamos assim, e aí, a guia está explicando, não, porque aqui já aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. Então, cada feixe desse holograma ali é uma representação temporal do que aconteceu naquele espaço em outros momentos. Então, é uma adaptação incrível. Nesse mesmo ano, o Maguire publicou uma versão interativa, um e-book desse mesmo quadrinho. E no e-book você tinha a possibilidade de mesclar as histórias. Dependendo de onde você clicasse e como você clicasse, você tinha uma versão diferente. Então era uma espécie de escolha randômica, né? Assim, que mesclaria todas as propostas que estavam ali dentro do quadrinho. Então você podia juntar anos diferentes, personagens diferentes daqueles que estavam no quadrinho físico, né? No quadrinho tradicional, digamos assim. E também uma proposta incrível porque é exatamente isso, ele não se apega especificamente a uma ordem cronológica, né, como eu já tinha dito, e a ideia de você brincar com o tempo por sua conta e cada um de repente ter uma versão da história é uma proposta também incrível, né, e uma coisa que ele pode fazer em 2014. Além de ter essas versões, o quadrinho do Richard Maguire foi apresentado numa exposição em 2016 em Frankfurt. E, nossa, como eu queria estar nesse lugar para ver essa exposição ao vivo, porque a proposta é extraordinária. Eu tive a sorte, né, assim, eu entrei em contato com o curador da exposição, o David Baker, e ele foi super solícito, super bacana comigo, me mandou várias fotos da exposição, me falou o que tinha acontecido e tudo mais. E eu achei fora de série. Porque, assim, além da parte tradicional da exposição, né, com os quadrinhos, como é que ele foi pensado, os quadrinhos originais que estão lá no fundo, na parede, né, e tudo, você tinha os espaços em 3D, em tamanho quase real, né, assim, em tamanho real, vamos pensar assim. Então você tinha os cômodos ali representados de uma forma tridimensional para que a pessoa entrasse mesmo e visse aquele espaço, né, com toda a cor e toda a proposta que tinha sido feita ali. E eles usaram móveis que eram semelhantes, que faziam parte já do acervo do próprio museu, né, o Museu de Artes Aplicadas, né, e montaram esses cenários onde as pessoas podiam transitar, né, e o que era uma coisa fora de série. E houve várias intervenções naquele espaço. Então as pessoas podiam entrar ali dentro, as escolas foram visitar e aí assim tinha gente fazendo performance ali usando o mesmo tipo de roupa que foi apresentado nos personagens. As crianças podiam fazer peça, desenhar, ficar ali naquele espaço durante todo o tempo participando de tudo. E durante esse processo, assim, além de trabalhar com isso, paralelamente você tinha assim, os pedagogos trabalhavam, né, os professores, todos eles trabalhavam com as crianças em termos de o que era a noção de tempo, espaço, objeto, memória, o que é incrível, né? Assim, o quadrinho dele é fantástico para discutir todos esses aspectos.
fechando um pouquinho, né, a minha discussão, quando a gente vê esse trabalho do Maguire, a gente fica, né? Nossa, a impressão que eu tenho é que é tudo no mesmo lugar, ao mesmo tempo, ou em tempos diferentes, ou nas possibilidades futuras. E à medida que eu fui pesquisando, você percebe que o primeiro quadrinho teve um curta-metragem feito logo em seguida. O segundo quadrinho foi apresentado já numa versão interativa, já que a mídia tinha mudado e era possível propor alguma coisa nesse sentido. Logo em seguida, a gente teve a própria exposição, na qual você tem uma interação enorme entre as pessoas ali dentro. E quais as possibilidades de futuro ali dentro? E aí, a minha frustração foi ter encontrado uma versão da qual eu não vou poder falar, mas eu vou deixar aqui a título de curiosidade, que é uma adaptação virtual imersiva dirigida por Lysander Ashton e Scott Ferris, lançada pela 59 Productions em 2020. Vale procurar na internet, porque tá fora de série. Obrigada, gente.